Boa noite, meus irmãos e irmãs. Estou aqui para continuar os estudos sobre a família de Jacó e as revelações bíblicas. Então, que o Senhor nos ajude no entendimento da palavra dele, né? Então, Jacó, título do nosso estudo, Jacó, né? A família de Jacó e as revelações bíblicas, parte 7. Nós estamos estudando Gênesis 31. E desse capítulo nós já tiramos 7 estudos com isso. Senhor nosso Deus e Pai, obrigado por mais um estudo da sua palavra. Que o Senhor venha abrir o nosso entendimento, que possamos estar com a nossa mente, o nosso espírito, a nossa alma aberto para aprender a tua palavra. Abençoa cada um dos teus filhos e filhas que estão ouvindo a tua palavra, que possam crescer no seu conhecimento e na sua verdade. Obrigado por tudo, no nome de Jesus. Amém. Então, Gênesis 31, 43. Vamos continuar aqui do versículo 43, que diz assim: Então respondeu Labão e disse a Jacó: Estas filhas são minhas filhas, e estes filhos são meus filhos. Este rebanho é o meu rebanho, e tudo o que vês é meu. E que posso fazer hoje a estas minhas filhas ou a seus filhos, que elas deram à luz? O que posso fazer hoje, né? A estas minhas filhas ou a seus filhos, que elas deram à luz? Então Labão aqui fez uma pergunta, né? Então Labão insiste em dizer que tudo que era de Jacó também era dele, Labão. Labão, representando Satanás, tem direito nos bens terrenos. Ou melhor, Satanás tem direito em tudo o que fazemos de errado. Ou melhor, todas as vezes que desobedecemos a Deus, damos legalidade ao diabo na nossa vida para agir na área em que estamos na desobediência. Então, Satanás domina a nossa carne, né? Quando estamos no pecado. Por isso, Jesus nos diz: conhecereis a verdade vos libertará. Então, o Labão, que representa Satanás, ele tem poder sobre a carne do homem quando o homem está no pecado. Então, por isso, Satanás trabalha dia e noite para nos fazer pecar, para ter legalidade sobre a nossa vida, ou as nossas vidas. Mateus 4, do 8 ao 9. Então aqui é a tentação de Jesus. Então Satanás, ele não descansa. Então Jesus passou 40 dias e 40 noites no deserto, e Satanás tentando ele direto, dia e noite. Então Satanás, ele está dia e noite na nossa mente, no nossa alma, no nosso espírito, nos tentando para sairmos da comunhão com o Pai, sairmos da presença de Deus, sairmos do Espírito e vir para a carne, como ele fez com Adão e Eva lá no Éden. Mesmo Satanás, sabendo que Jesus, o Jacó espiritual, já pagou o preço pela a nossa libertação, pelo o nosso, né? Então Jesus já pagou o preço pelos nossos pecados. Satanás ainda nos trata como se ainda pertencêssemos a ele, pois ainda estamos neste corpo de pecado. Ainda estamos em um corpo que se corrompe, né? Mas em 1 Coríntios 15, do 52 ao 54, o nosso corpo deixará de ser
de se corromper. Então, somente quando o nosso corpo deixar de se corromper, quando o nosso corpo for glorificado, na volta de Jesus, quando recebermos um novo corpo, então Satanás não terá mais poder sobre a nossa vida. Em Gênesis 31, versículos do 44 ao 48, nos diz assim: agora vem, façamos aliança, eu e tu, que seja por testemunha entre mim e ti. Então tomou Jacó uma pedra e erigiu-a por coluna. E disse Jacó a seus irmãos: ajuntai pedras. E tomaram pedras e fizeram um montão e comeram ali sobre aquele montão. E chamou Labão Jegar-Zaduta. Porém Jacó chamou Galeade. Então disse Labão: este montão seja hoje por testemunho entre mim e ti. Por isso se chamou Galeade. A Mispa, deixa eu ver até onde é mesmo, 48. Então aqui, do 44 ao 48, a gente vê um acordo, né? Uma aliança entre Jacó e Labão. Então disse Labão: este montão seja hoje por testemunha entre mim e ti. Por isso se chamou Galeade. Então Labão chamou Jacó para fazer um acordo com ele. Então Jacó, fazendo aliança com Labão, representa este Israel de hoje, que é a casa de Judá, fazendo aliança com as nações pagãs. Mas também representa as obras da carne e o fruto do Espírito Santo, guerreando dentro do salvo, para o salvo obedecer o Espírito Santo e não dar ouvido à sua carne. Romanos 8, do 6 ao 9, a gente vê essa guerra aí espiritual. Então, Labão representa o mal, representa o pecado, representa Satanás dominando a carne da pessoa. Mas Jacó representa Jesus, representa o Espírito Santo dentro de nós, nos levando a obedecer a palavra de Deus. Então há essa guerra, e essa guerra é relatada também em Gálatas, capítulo 5, os versos do 16 ao 17. Do 16 ao 21, ou se eu não estou me enganando, 22. Em Gênesis 31, do 49 ao 50, nos diz o seguinte: e Mispa, porquanto disse: atende o Senhor entre mim e ti, quando nós estivermos apartados um do outro. Se afligires as minhas filhas, e se tomares mulheres além das minhas filhas, ninguém está conosco. Atenta, que Deus é testemunho entre mim e ti. Então aqui Labão diz: olha, nós vamos nos separar, mas Deus é testemunha deste acordo que estamos fazendo. Se você pegar outra mulher para se casar, que não além das minhas filhas, então Deus vai estar vendo. Então não aflija, não maltrate as minhas filhas. Foi isso que Labão disse para Jacó. Labão colocou o Senhor como o vigia entre o acordo feito por ele, Labão, e por Jacó. Então, quem são as filhas de Labão? Lia e Raquel. Lia e Raquel representam o reino de Israel e o reino de Judá.
Lia e Raquel também representam a nossa parte carnal, terrena e também a nossa parte espiritual. Então, o acordo tinha algumas cláusulas, né? Primeira cláusula, versículo 50. Se afligires as minhas filhas e se tomares mulheres além das minhas filhas, ninguém está conosco. Atenta, que Deus é testemunho entre mim e ti. Então ele disse, olha, esta primeira cláusula, Labão está dizendo, ninguém pode, você não pode tomar outra esposa para você além das minhas filhas. Então você não pode casar novamente. Você já tem 2 filhas minhas. Não pode casar com outra mulher. Então, o que é que Labão estava dizendo? Já que Lia e Raquel representavam o povo de Deus, significava que Jacó não poderia se unir com os gentios. Para quê? Para casar com eles. Não poderia ter uma terceira esposa. Então, Jacó não poderia se unir com mulheres estrangeiras, porque ele já tinha o povo escolhido, né? Já tinha o povo que Deus escolheu. Não podia pegar outras esposas. Então, é isso que Labão está falando aqui para Jacó. Você não pode pegar outra esposa além das minhas filhas. Então, tem que ser só elas. Não pode se casar com outra. E tem, entre mim e você tem Deus para ver, vigiar. Então, as filhas de Labão, que Jacó não poderia maltratar as suas esposas, as filhas de Labão. Ou melhor, Jacó não poderia, né, obrigá-las a fazer aquilo que elas não queriam, né? O Jacó humano e o Jacó espiritual cumpriram esta cláusula. Jesus não obriga pessoa alguma a lhe servir, a lhe seguir. João 6, do 66 ao 67. Ninguém é obrigado a seguir Jesus. Mas para seguir Jesus também tem regras. Então, não é qualquer pessoa que vai servir a Jesus, seguir a Jesus, ser esposa de Jesus, não é qualquer pessoa. Então, aqui em Mateus, capítulo 10, Mateus 10, nos diz o seguinte, Mateus, capítulo 10, versículo 38, nos diz assim, vou ler do 37, quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Então, Jesus está dizendo aqui que para seguir a Ele, para servir a Ele, para Ele ser a esposa desta mulher chamada Israel espiritual, tem que obedecer, tem que fazer o que ele quer, tem que escolher ele, tem que colocar ele em primeiro lugar na sua vida. Não pode colocar outra coisa, não pode ter outro Deus, não pode ter nada mais importante na sua vida, nem a sua própria vida. Aqui em Lucas 14, 26 e 27 nos diz assim, Jesus nos diz assim, se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Então, para seguir a Jesus,
para pertencer a Jesus, para ser esposa de Jesus, tem que seguir estas regras. Então, a segunda regra, Jacó não poderia ter mais nenhuma esposa, né? O Jacó humano e o Jacó espiritual também cumpriram esta cláusula, esta regra. Ele não quebrou, nem o Jacó humano, nem o Jacó espiritual quebraram. O Jacó humano não casou com outra mulher. O Jacó espiritual também não. Então, o Jacó espiritual, para alcançar também as pessoas que estavam do lado de Labão, os gentios, né? Não foi através de casar com os gentios, mas foi as suas esposas se tornarem gentias, voltando para Labão ou para o mundo e suas idolatrias. Então, Jesus, para conseguir, né, os gentios, para salvar os gentios, para que os gentios participassem do reino de Deus, Jesus não foi lá no mundo e casou, e casou com os gentios. Não. O que foi que aconteceu? Lia e Raquel voltaram para a casa do pai delas. Elas se tornaram gentias. Lia, representando o reino de Israel, morreu espiritualmente, se tornou gentil. Então, como gentia, ela trouxe com ela os gentios. Paulo diz que foram insertados, quer dizer, se tornaram parte deste povo. Por quê? Porque este povo se tornou gentil. Então, não foi Jacó que foi lá no mundo, do lado de Labão, do lado de Satanás, e pegou os ímpios, e pegou os gentios e casou com eles. Não. Foi as esposas de Jacó, do Jacó espiritual, do Jacó terreno. Foi lá para o lado do Labão, voltou para lá, voltou para a idolatria, voltou para a feitiçaria, voltou a praticar as mesmas coisas que eles faziam antes. Quando voltaram para o Jacó espiritual, já vieram sendo gentios, já tinham morrido e se tornaram gentios. Então voltaram com os gentios. Por isso os gentios foram insertados em Israel. Não foi Jacó, não foi Jesus que foi lá e se casou com os gentios, mas os gentios foram insertados nas esposas, no reino de Israel e no reino de Judá. Então Jesus cumpriu esta cláusula que fez com o Labão, né? Com o inimigo das nossas almas, quer dizer, o mundo é dominado pelo diabo. Jesus não obriga ninguém a servir a ele. Então, é a igreja, é o reino de Judá, quem tem que ir lá no mundo e trazer essas pessoas para o nosso lado, para poder ser insertado em nós, o povo de Deus, para poder se tornar um só reino, uma só nação, uma nação Israel espiritual. Então, o Jacó espiritual, para alcançar também as pessoas que estavam do lado de Labão, não foi através de casar com os gentios, mas foi as suas esposas se tornarem gentias, voltarem para o lado de Labão. Então, eles fizeram um acordo, esse montão de pedras aqui, do lado de lá é o meu, do lado de cá é o seu, Deus está olhando. Então, se você vier para o meu lado, não vai dar certo. E se os meus forem para o seu lado, não dá certo. Então, mas Labão tinha duas filhas que representavam a nossa carne e que elas de vez em quando vão para lá, né? E depois vêm para cá e fica assim. Quando nós desobedecemos ao Pai Eterno, nós vamos para o lado de Labão, quer dizer, nós estamos na desobediência ao Pai, estamos fazendo a vontade do maligno. Então,
nós estamos dando legalidade a Satanás na nossa vida, na nossa carne. Então, somente quando as esposas do Jacó espiritual voltam para ele, mas trazendo, né, os gentios consigo, porque as duas esposas, nós já estudamos nos outros estudos, que elas morreram, tanto Lia como Raquel, e se afastaram de Deus, e quando vieram para Deus, vieram trazendo os gentios. Então, não foi Jacó que foi casar com outra esposa, mas a mesma esposa, só que trazendo os gentios. Então, os gentios que o Jacó espiritual alcança outras pessoas, mas sem quebrar o acordo feito entre Jacó e o Labão. Então, os gentios vêm para o Jacó, mas é através das suas esposas, né? Não foi Jacó que se casou com outra mulher, mas foi as suas esposas que voltaram para a casa do seu pai Labão, ou melhor, foram o reino de Israel e o reino de Judá, que abandonaram o seu esposo Jacó e voltaram às práticas mundanas, né, as idolatrias, feitiçarias. Mas quando elas voltam para o seu Jacó, com elas também vieram os gentios, aqueles que não tinham o Deus de Abraão. Mas quando as mulheres de Jacó voltam para o Jacó espiritual, então elas voltam trazendo os gentios. Isso chama inserto, né? Foi insertado no reino de Judá e no reino de Israel os gentios, pois elas se tornaram gentias e elas voltaram para Jesus, não mais somente como a nação de Israel, mas como a Israel que se misturou com outros povos, com pessoas de outras nações, de todas as nações. Foi assim que o Jacó espiritual alcançou povos de todas as nações. Foi assim que nós fomos alcançados, né? Então, esta cláusula, o Jacó espiritual também obedeceu, né? Terceira regra ou cláusula, né? Versículo 52 nos diz assim, Gênesis 31, 52, nos diz o seguinte, né? 52. Este montão seja testemunha, e esta coluna seja testemunha, que eu não passarei este montão para lá, e que tu não passarás este montão para cá, para mal. Então, este era o acordo. Quem está do meu lado, Jacó, não vai para o seu. Quem está do seu, Jacó, não vem para o meu. Mas como é que os que estão do lado de Labão vão para o lado de Jacó? Através das esposas de Jacó. Então, Jacó não podia ultrapassar o montão de pedras que representava o terreno de Labão. Nem Labão podia ultrapassar o montão de pedras que representava o lado de Jacó. Então, este era a terceira regra ou cláusula, né? O que esta passagem nos revela? Essa passagem aí de Gênesis 31, 52, isso que nós estamos lendo, né? Esta passagem nos revela o livre-arbítrio das pessoas, que a pessoa tem de escolher, somente a pessoa é quem escolhe o lado que quer ficar. Somente a pessoa é quem escolhe onde quer passar a sua eternidade. Se com Labão ou com Jacó. Então, Jacó é Jesus, Labão é Satanás. Mas isso não impede do Labão ou do Jacó tentar convencer a pessoa, né, ou as pessoas a passarem para o seu lado. Então, Jacó, através de suas esposas, né, Lia e Raquel, quando quebram a lei de Deus, quando morrem espiritualmente,
vão até os gentios, né? Se torna gentil e voltaram, no caso da Lia, que já voltou para Jesus, volta com os gentios. Então a igreja tem a obrigação, tem este mandato de Jesus para ir até os gentios e pregar a palavra para que esses gentios ouçam a palavra dele e venham para ele. Então, no Jacó espiritual não vai lá do lado do Labão e casar com os gentios, não. Mas os gentios se tornaram, as esposas deles se tornaram gentios e por isso o Jacó não se casa, já é casado, mas os gentios se tornaram, os gentios vieram para o Jacó espiritual através das esposas deles, que se tornaram gentios, né? Mas isso não impede o Labão ou o Jacó de irem, né, um para o lado do outro. Então, Labão, ele tem os dele também, né? Que ele manda ir para o lado de Jacó para tentar trazer as esposas de Jacó para o lado dele, Labão. Então, quando as esposas, né, ou o povo de Deus, alguma pessoa que serve a Jesus, vai para o lado do Labão ou de Satanás, a pessoa quando cai no pecado, a pessoa quando faz as coisas erradas, então ela está indo para o lado de Labão, então está cedendo à carne. Como eu já disse, que o lado de Labão também representa a nossa carne, representa o pecado. Assim como Jacó representa o espiritual, representa Jesus. Então, a nossa carne representa o nosso pecado. Então, quando a gente está no pecado, a gente voltou para a casa de Labão. Voltou para o pecado, voltou a ser dominada pelo maligno, naquela área em que estamos pecando. Não é em toda a área da nossa vida, mas na área em que estamos pecando. Se estamos no adultério, se estamos na prostituição, ou nos vícios, ou em outro pecado qualquer, o diabo está dominando aquela área. E é assim que Satanás vai tentando convencer a esposa de Jacó a voltar a ser ímpia, né? Voltar a ser idólatra, voltar a fazer tudo que ela fazia antes. E essa pessoa, esse crente, não é? Essa pessoa que já recebeu Jesus, Satanás vai tentar convencer ela de não voltar mais para Jacó, não voltar mais para Deus, não voltar mais para Jesus. E tem muitas pessoas apostatando da sua fé. Pessoas que antes confessavam Jesus, oravam, evangelizavam, tinham comunhão, hoje já estão apostatados. Quer dizer, já deixaram o povo de Labão, já deixaram as pessoas que servem a Satanás a dominarem a sua mente, a dominarem a sua vida. Aqui em Deuteronômio 30, do 15 ao 18, Deus fala sobre isso, né? Que nós devemos obedecer a Ele. Se não obedecer, então não poderemos estar com Ele. Aqui Gênesis 2, do 16 ao 17, Deus fala a mesma coisa. Então Deus não quebra as suas leis, mas o diabo não obedece às leis dada pelo Pai Eterno. Então, Jesus não quebra as suas leis, mas o diabo não obedece às leis de Deus. Então, mesmo o diabo não obedecendo às leis do Pai Eterno, ele não pode ultrapassar certas leis. Para Satanás convencer a pessoa a fazer o que ele quer, Satanás usa a mentira, o engano, a ilusão, a dúvida. Gênesis 3, 1 e 4, ele usa esses instrumentos aí de mentira para enganar Eva, né? E trazer Eva do lado do Jacó espiritual, do lado de Jesus, do lado espiritual, para o carnal, para
o pecado, né? E ele conseguiu. Em Gênesis 2,16, Deus dá uma ordem a Adão. A ordem era: não comer o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ou melhor, não desobedecer às leis de Deus. Em Gênesis 2,17, Deus diz: porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Mas em Gênesis 3,4, a serpente mentindo para a mulher, não é? Diz que ela não morreria. Satanás, mentindo, estava tentando levar a mulher para o seu lado, para o lado da carne. Deus trabalha no espírito do homem, pois Deus se comunica com o homem espiritualmente. Pois Deus é espírito. Pois Deus é espírito. E Deus deu ao homem uma parte espiritual que saiu dele, Deus, para que se relacionasse com o homem. Então Deus, ele deu um espírito para o homem. Deus deu uma alma para o homem. E este espírito é a parte que se relaciona com Deus. Mas a carne é a parte que se relaciona com o mundo visível, com as coisas. E é nessa carne que Satanás domina o homem. Quando o homem quebra as leis de Deus, também quebra o relacionamento espiritual com Deus. E o seu corpo também morrerá. Então, quando nós desobedecemos a Deus, nós quebramos a nossa comunhão com Deus. Para voltarmos a ter esta comunhão com Deus, precisamos nos arrepender do nosso pecado. Confessar, pedindo perdão a Deus, para novamente voltarmos a ter comunhão com Deus e sairmos das mãos do inimigo, do domínio do diabo. Quando o homem quebra as leis de Deus, o primeiro que morre é o relacionamento, a comunhão espiritual entre o homem e seu Criador e o seu Pai eterno, e depois o nosso corpo. Então, quando Adão morreu, o primeiro que morreu foi o espiritual. Quer dizer, o espiritual é a comunhão que o homem tem com Deus. Quando a gente peca, então isso é quebrado. Por quê? Porque o homem se afasta de Deus. Para voltar a ter esse relacionamento, você tem que se arrepender dos seus pecados, confessar a Deus, a Jesus, para que volte, né? Mas o diabo sempre leva o homem a enganar, leva o homem a enxergar as coisas somente pelo lado material, porque o diabo trabalha no lado material, no lado humano, no nossa carne. Então o diabo leva o homem a olhar somente do lado material, lado humano, pelo olhar terreno, para as coisas deste mundo, né? Então Satanás, com a mentira dele, fez Eva ver somente o lado terreno, o lado carnal, e não o lado espiritual. Satanás fez Eva olhar somente para o mundo visível e não para o mundo espiritual, que é o lugar onde Deus atua. Então, Jesus diz: Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então, é dentro do nosso coração que deve estar esta adoração verdadeira ao nosso Deus. Porque é lá onde Deus está, porque Deus é espírito, e o espírito de Deus é o próprio Deus em nós. Então, quando a serpente consegue tirar o olhar da Eva das coisas espirituais e colocar o olhar dela nas coisas deste mundo, ela passa a desejar as coisas deste mundo e também desejar uma coisa que ela já era. Então, Eva e Adão, eles já eram a imagem e semelhança de Deus.
Mas a serpente disse para a mulher que ela seria igual a Deus. Então, igual, semelhante, né? Parecida. Mas elas já eram a imagem e a semelhança de Deus. A imagem e a semelhança de Deus era a parte espiritual em obediência ao Pai Eterno. Então, Satanás, ele conseguiu confundir, não é? Colocar dúvidas na mente da mulher e levou ela a sair da parte espiritual, da parte do Jacó, porque o Jacó representa o espiritual, servindo a Deus. E veio para a parte terrena, para a nossa carne, para que Satanás pudesse dominar. A serpente disse que a mulher seria igual a Deus, porque eles iriam conhecer as coisas boas, mas também as coisas ruins. Então, a mulher e o homem não conheciam o pecado, não conheciam as coisas ruins, eles conheciam somente as coisas boas. Mas a serpente disse, vocês vão ficar igual a Deus. Então, vocês vêm para mim, vocês me obedeçam, que vocês serão igual a Deus. O lado carnal da mulher foi ativado com esta mentira. E ela queria ser igual a Deus. Ela queria saber o bem, mas também o mal. A mentira cega o entendimento da pessoa. Eva esqueceu que comer aquele fruto iria trazer a morte. Esta era a verdade. Esta era a palavra de Deus. Mas Eva preferiu acreditar na serpente, uma criatura que Deus mandou eles dominarem, do que acreditar na palavra do próprio Deus, né, que é a verdade. Então a serpente conseguiu enganar Eva e ela deixou de obedecer a palavra de Deus. E ao obedecer, né, a palavra da serpente, então ela saiu do mundo espiritual. Ela saiu da comunhão com o Pai Eterno. Ela saiu da obediência a Deus para a sua carne, para as coisas deste mundo, para o que é ruim, que é esse mundo que nós vivemos hoje, né? Quando Eva, em sinal de que Satanás, né, tinha vencido, sinal de que ela tinha crido na mentira do diabo, da serpente, comeu o fruto que Deus disse para eles não comerem. Ela comeu, mas ela não comeu sozinha. Ela deu para o seu marido e ele também comeu. Ele também comeu e os dois morreram. Era isso que Labão estava falando com Jacó, em Gênesis 31, 52. Os que estão do lado de Jacó, ou melhor, os que estão do lado espiritual, não podem passar para o lado de Labão, não podem passar para a carne, para o pecado, nem os que estão do lado de Labão podem passar para o lado de Jacó, para o lado espiritual. Labão revela Satanás, Labão se revelando como Satanás, mas Jacó como Jesus. Labão revela a nossa carne, querendo pecar. Jacó revela o nosso espírito, querendo obedecer a Deus. Labão tenta levar o nosso espírito a crer na sua mentira e sair do espiritual de Deus, né? E sair do espiritual, sair da presença de Deus, da comunhão com o Pai Eterno, como fez Eva e Adão, e nos levar para a carne, para o pecado. Então nós temos esta guerra dentro de nós que Paulo fala muito bem dela. Paulo fala dessa guerra espiritual nos livros de Romanos, nos livros de Coríntios, em Efésios,
em Gálatas, nos livros dele, ele fala muito sobre isso. Mas o Jacó, com a sua palavra da verdade, tenta levar o espírito da pessoa a crer na sua verdade, para que ela deixe o Labão, né? Deixe a mentira do diabo. O Labão, que é o diabo, né? Aí suas mentiras. O Labão o lado da sua carne, né? O pecado, que você abandone o pecado. E venha para a verdade, venha para Deus. Então, se a pessoa não se arrepender, se a pessoa não abandonar o seu pecado, se a pessoa não pedir perdão, ele não pode ir para Jesus. Ele não pode ir até Jacó, ele tem que ficar do lado do Labão. Então, é por isso que nós temos que nos arrepender, pedir perdão a Jesus dos nossos pecados, para voltarmos ao lado do Labão, ou voltarmos a ter comunhão com o Pai Eterno. Aqui em João, capítulo 6, e capítulo 8, dos versículos do 31 ao 59, João fala sobre isso, né? Então nós vemos aí o espiritual fazendo isso em João, né? Aí Jesus está falando sobre este alimento espiritual, sobre esta guerra que nós temos que vencer. Então, resumindo, Satanás trabalha no espiritual, Satanás trabalha no espírito da pessoa, colocando dúvidas em seu espírito, em seu coração, colocando a mentira e levando a pessoa que não tem segurança na palavra de Deus, ou quer conhecer o outro lado, né? Como Eva queria, né? Quis conhecer o lado do bem e do mal, porque ela conhecia só o lado do bem, mas ela queria conhecer o lado do mal também, né? Então, Satanás, ele faz tudo para que o coração, o espírito da pessoa acredite na sua mentira e saia do espiritual, deixe de obedecer a palavra de Deus e venha obedecer a ele. Então, a mentira cega o entendimento da pessoa que não tem segurança na palavra de Deus. Então, a pessoa que não tem segurança, que não crê verdadeiramente, que não conhece a palavra de Deus como deveria, esta pessoa é enganada por Satanás. Então, estas pessoas que não têm um profundo conhecimento da palavra de Deus são presas fáceis para Satanás. Aqui em Mateus, capítulo 13, ele nos diz isso. Então, Mateus, capítulo 13, os versos do 19 ao 23, nos diz assim. Mateus 13, do 19 ao 23. Ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Porém, o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. Antes é temporão, então chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra. Mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra. Então dá fruto, e um produz 100, outro 60 e outro 30 por 1. Então aqui Jesus está falando desta pessoa que é segura, que entende a palavra, que
tem comunhão com a palavra, que é Jesus. Então essa pessoa não se deixa levar pela mentira do diabo. Esta pessoa não se deixa levar pelas dificuldades do mundo. Não se deixa levar pelas riquezas, pela a fama, pelas coisas. Tem muitas pessoas fazendo isso, bem aqui que Mateus 13, do 19 ao 23 fala. Muitas pessoas estão apostatando a sua fé. Por quê? Porque não tinha raiz, não tem profundidade no conhecimento, não conhece a palavra. Então a palavra que convencerá a pessoa será a palavra que a pessoa acreditará. Então, existe dois tipos de palavra. A palavra que é a verdade e a palavra que é a mentira. Então, a palavra que convencer a pessoa é essa palavra que a pessoa vai servir. Então, Eva foi convencida pela palavra da mentira, da serpente, e foi expulsa da presença de Deus. Hoje não é diferente. Muitos que se dizem cristãos estão sendo convencidos pela mentira do diabo, estão apostatando a fé, estão saindo do lado de Jacó e indo para o lado de Labão, e lá estão morrendo. Então, o que mais aqui, né? E esta palavra poderá ser a palavra da verdade, que é Jesus. Então, que você dê lugar na sua vida a palavra da verdade, não a da mentira, para que você seja salvo, para que você permaneça firme em Jesus, né? Então, a palavra da mentira leva a pessoa para o inferno, né? Se a pessoa acreditar na mentira, ela morrerá espiritualmente, mas também fisicamente ou carnalmente, né? Aqui eu vou dar as referências. Gênesis 3, do 6 ao 7, e versículo 24. 2 Tessalonicenses 2, do 9 ao 12, e Romanos 1, do 18 ao 25. Os irmãos podem ler em casa. Se crê na verdade, ela viverá tanto espiritualmente como fisicamente. E o seu corpo um dia será transformado, será glorificado, né, para sempre. Esta pessoa receberá um novo corpo e sem pecado, nunca mais morrerá. 1 Tessalonicenses 4, 17 e 2 Coríntios 15, do 52 ao 54. Logo, o acordo de Labão e Jacó significa as duas partes do homem, né, do ser humano. Significa a carne, ou melhor, o nosso corpo, né? Nossa parte terrena. A nossa parte que veio da criação de Deus, que veio da terra, né? A nossa parte que veio da terra. Então, esta parte, Satanás quer dominar. Mas para ele dominar a nossa carne, primeiro ele tem que dominar, que levar o nosso espírito a acreditar na mentira dele. Porque a Bíblia também diz, né? Com a boca se confessa e com o coração se crê. Com o coração se crê para ser justificado, para receber a salvação. Mas a boca confessa o que já foi crido no coração. Então, para Satanás conseguir que você vá para o lado dele, você tem que crer na mentira dele. Aí você crendo na mentira dele, você vai confessar ele como seu Deus. Você vai rejeitar o Jacó espiritual e vai aceitar o mentiroso Satanás. Mas se você não crê na mentira dele, então você vai ficar com o Jacó. Do mesmo jeito, é o Jacó espiritual. Para ganhar os que estão do lado do Labão, né? É preciso que a igreja, a esposa dele, do Jacó espiritual, que é a igreja, vá até as pessoas que estão do lado do Labão, levando a palavra de Jesus, o Jacó espiritual.
para que essas pessoas creiam. Quando essas pessoas creem no seu espírito, então elas confessam a Jesus como Salvador e saem das mãos do inimigo, de Satanás, do Labão, e vêm para o Jacó espiritual e são salvas. Salvas de quê? Do lago de fogo. Então, isto é uma guerra espiritual entre o nosso espírito, o Espírito de Deus, e a nossa carne, porque o Espírito de Deus que está em nós, ele quer nos tirar do domínio de Satanás, e para isso é preciso que creiamos na verdade de Cristo e rejeitemos a mentira do diabo. Então, aquele que conhece Jesus, por isso Jesus diz, né? Conhecereis a verdade vos libertará. Então, este era o acordo de Labão, né? E Jacó. Então, Labão não podia passar para o lado do Jacó espiritual e pegar as suas esposas à forças e obrigar elas a servirem a ele. Também Labão não podia pegar as suas filhas do lado de Jacó, se estava do lado espiritual, para trazer a força para o lado da carne, para que elas voltassem a ser escravas, voltassem a praticar idolatria, fizessem coisas. Então isso tem que ser de livre e espontânea vontade, mas a pessoa tem que fazer querendo. Então aí é onde entra a palavra da mentira, que é a palavra de Satanás, e a palavra da verdade, que é Jesus, para convencer a pessoa. A pessoa tem que ser convencida, ela tem que crer, acreditar em uma dessas palavras. E aquele que conseguir convencer, né, se Jesus, com a sua palavra, com a verdade, conseguir convencer alguém do lado do Labão, dos ímpios, dos gentios, e a pessoa crê na verdade de Jesus, então ele vem para Jesus. Mas se uma pessoa que está do lado de Jesus for convencido pelo Satanás, né, como Adão e Eva, então eles creem, então eles vão para a carne, né, que é onde há a queda, não é, do homem. O homem pratica o pecado, mas para ele voltar para Jacó, ele tem que se arrepender. Então, por isso, Jesus, em Mateus 28, 19 e em Atos 1, 8, nos manda levar a verdade por todo o mundo, para os que estão do lado do Labão, ou melhor, para os que estão vivendo na carne, no pecado, na idolatria, na prostituição, em todos os pecados, se arrependam e venham para Deus, venham para Jesus e sejam salvos. Porque essas pessoas precisam se arrepender dos seus pecados e abandonarem, né? Mas preciso ouvir a palavra de Jesus, preciso ouvir o Evangelho, e nós, que somos a igreja de Cristo, temos que levar esta palavra, né? Para que as pessoas sejam salvas. Mas também Satanás manda os que vivem no engano e na mentira dele, levarem a mentira para os que estão na verdade. Então, para ver se alguém deixa de acreditar na verdade e passe a acreditar na mentira dele, e se afaste do caminho da comunhão com o Pai eterno, né? Aí é onde entra Mateus 13, né? Que eu dei agora 13, os versos do 18 em diante. Então, a pessoa precisa ter a firmeza, ter o conhecimento. Aqui em João 8,32, Jesus diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Somente o seu conhecimento da verdade lhe revelará a mentira do diabo. Se você não conhece a verdade, também você não identifica a mentira. Então você precisa conhecer a verdade, para quando você ouvir a mentira, você identificar ela e rejeitar. Esta é a guerra espiritual que é travada dentro do ser humano que já tem Jesus. Aí você pode ler Gálatas 5, do 16 ao 17, e Romanos 8, do 5 ao 11. Em João 8,32, que eu já disse, Jesus diz que só
só vencerá espiritualmente esta guerra de conhecimento aquele que conhece a verdade. Então você precisa conhecer Jesus intimamente, precisa conhecer a palavra, a Bíblia. Você precisa ter comunhão com a palavra. A palavra é Jesus. Somente aquela pessoa que conhece a verdade, que é Jesus, esta pessoa vencerá a mentira do diabo, pois esta pessoa não se deixa enganar, nem fica cega diante do engano do diabo, pois ela tem o discernimento espiritual, pois ela tem intimidade com a verdade que é Jesus. Ele conhece intimamente, pois estuda a sua palavra. Então, meus irmãos, precisamos estar estudando a palavra de Deus. Mas também deve ficar em vigia, né? Vigiando, porque o diabo ele está ao nosso derredor procurando nos destruir, para que o engano não lhe cegue os olhos espirituais e lhe derrube no pecado. Em Gênesis 31, do 52 ao 53, representa este acordo, né? O Labão fazendo este acordo com Jacó. Quem está do lado de Labão não pode vir para o lado de Jacó, a não ser que queira, por livre arbítrio, seguir o Jacó espiritual. Do mesmo jeito que está do lado do Jacó, para voltar para o lado do Labão, tem que ser por livre e espontânea vontade. Deuteronômio 30, do 16 ao 18. Foi o que aconteceu com as esposas do Jacó espiritual, Lia e Raquel, né? Voltaram para o lado de Labão, o lado do seu pai. Mas quando Lia voltou para Jacó, ela veio com os gentios. E ela trouxe os que estavam do lado de Labão, trouxe os gentios. E os gentios agora também têm essa oportunidade de receber Jesus como seu Salvador. A Raquel ainda não voltou, mas vai voltar, e vai voltar também com gentios. Então precisamos vencer espiritualmente esta guerra que é travada dentro de nós. Esta guerra entre a nossa carne e o nosso espírito, só venceremos quando deixarmos o Espírito de Deus assumir esta guerra dentro de nós. Gálatas 5, do 16 ao 17. Então, o Espírito, ele está dentro de nós guerreando com a nossa carne para nós não fazermos o que queremos. Os irmãos podem ler depois. Então, somente quando deixarmos o Espírito de Deus guiar o nosso espírito, a nossa alma e a nossa carne, então seremos vitoriosos contra o pecado. Em João 8,16 diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Para o Filho de Deus, Jesus, nos libertar, temos que querer esta libertação e deixar Ele nos libertar. E a libertação só acontece quando conhecemos a palavra de Deus. Seja bem-vinda, Patrícia, que o Senhor te abençoe e te guarde de todo mal. Então, a libertação do pecado só virá através da intimidade com a palavra de Deus, com o Espírito Santo, obedecendo, a pessoa em obediência à palavra. Por isso, conheça a palavra que é Jesus, que é a verdade. Não queira saber da mentira, pois a mentira lhe levará para a perdição eterna, para a morte eterna, para o sofrimento eterno, para o lago de fogo e enxofre. Não queira obedecer a Satanás. Que o Senhor nos abençoe. Espero que os irmãos possam ter entendido esse estudo. E você, Patrícia, obrigado aí pela sua participação. E que o Senhor nos
guarde, que possamos entender que nós temos duas partes, uma parte espiritual e uma parte terrena. E essas partes andam lutando uma contra a outra. Nossa parte terrena quer pecar, mas a nossa parte espiritual quer fazer a vontade de Deus. Paulo fala dessas duas partes do nosso corpo nas cartas, nos livros dele, que possamos estudar. Que o Senhor nos abençoe, mande esse vídeo para frente. Dê o seu bonzinho, compartilhe, dê o seu bonzinho, comente, vá lá no YouTube também, se inscreva lá. E até o próximo vídeo, até o próximo estudo, até sábado.